Bom dia a todos, né? No domingo hoje meio nublado, e vamos falar de temas que às vezes a gente tem bastante dificuldade ainda de trabalhar, que é o arrependimento e o perdão, né? O arrependimento, o tema arrependimento, a gente pode encontrar bastante assunto dele lá no Livro dos Espíritos, né? Entre as questões 990 a 1009. E o perdão nós encontramos mais especificamente no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde trata do tema bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Todavia, como que eu posso falar para vocês sobre arrependimento e perdão sem adentrar no tema amor? O tema amor aqui é importantíssimo para que nós possamos aplicar efetivamente aquilo que nós vamos aprender sobre arrependimento e perdão, né? Porque sem o amor, amor próprio, amor ao próximo, como que eu posso arrepender daquilo que eu tenha feito? Ou como eu posso perdoar aquele que me fez o mal? Então, eu tentei trazer aqui para vocês as origens dos temas que nós vamos estudar hoje, que é o tema arrependimento e perdão. As origens históricas, bíblicas, aonde surgiu, quais são os primeiros relatos que a gente tem sobre os temas que nós vamos estudar hoje. E nós podemos perceber que esses temas, nós temos desde lá, de Moisés, na época de Moisés, ele elenca alguns mandamentos em relação ao próximo, que nada mais é que são situações reais do cotidiano de pessoas daquela época para provar e experimentar o amor ao próximo. Então, Moisés, ele tecia algumas regras, né, de sociedades também, naquela época, que não eram as regras de Deus, mas dele próprio, e dentre elas eram alguns exemplos, né? Não prejudicarás o estrangeiro, nem o oprimirás, porque vós próprios fostes estrangeiro na terra do Egito, não matarás a viúva nem o órfão, não emprestarás dinheiro a ninguém do meu povo, ao pobre que viver junto de ti, não procederás com ele como usurário, sobrecarregando-o com juros. Se receberes como penhor a capa do teu próximo, terás dele a devolver até o pôr do sol, pois é tudo o que ele tem para cobrir, é o vestuário com que cobre o seu corpo. Com que dormiria ele? Com que eu dormiria ele? Se ele me invocar, escutá-lo-ei, porque sou misericordioso. Então, ele trazia algumas situações de respeito ao próximo, né? Então, regras que eles deveriam seguir ali diante da sociedade. Mas essas regras que Moisés trazia, não havia nenhuma penalidade para essas pessoas, né? Então, não teria, por exemplo, se alguém achasse que não devolveu o bem, não tinha nenhuma penalidade e não se falava em arrependimento. Por outro lado, aquele que era vítima, que ficava sem o bem, também não tinha que pedir perdão. Só tinha uma regra simples de conduta. Mas, passado alguns séculos, é possível identificar, no primeiro código de leis que a gente tem conhecimento, que é o Código de Hammurabi, a regra olho por olho, dente por dente, que daí veio trazer uma punição à violação àquelas leis de Moisés. Então, só que era um código de natureza civil, não tinha nada a ver com as regras da lei de Deus. E essas regras consistiam em pagar na mesma moeda o que o outro havia lhe feito. Ou seja, aquilo que alguém te fez de ruim, ofendeu, prejudicou, né? Eu deveria retribuir da mesma forma,
com que eu fosse ofendido ou prejudicado. Essa lei de Talião se transformou em parte da ética do Antigo Testamento. Então, lá foi usado essas regras da lei de Talião no Antigo Testamento. E algumas oportunidades, né? Nós temos 3 oportunidades no Antigo Testamento que a gente vê muito claramente isso. Onde fala lá em Êxodos, mas se houver dano grave, então dará vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Também em Levítico tem uma passagem: se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado de algum homem, assim lhe fará. E a outra passagem de Deuteronômio, que é difícil de falar: não o olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então, aí havia uma troca daquele mal que havia feito e ficava todo mundo quite com aquela situação. Só que daí surge Jesus. Jesus vem trazer a lei do amor, uma nova regra de amor. E aí ele não fala que é só para tratar bem o seu próximo como assim mesmo. E ele vem tratar uma regra nova. Ele vem tratar amar os vossos inimigos. Veja bem, para aquela época, daquele povo que havia guerras diárias, imagina a dificuldade e as pessoas como se assustaram diante dessa situação em ver Jesus pregar que era para você amar os seus inimigos. E aí a gente podemos perceber que surge os primeiros resquícios, né, do amor, não só ao próximo, mas ao seu inimigo, a questão do arrependimento e do perdão, que são decorrentes do amor, da lei do amor, que é a lei de Deus, que se encontra gravado em nossa consciência, assim como a gente tem falado todo domingo na questão 621 do Livro dos Espíritos. E o que é arrepender aí, se a gente for diferenciar arrependimento e perdão? O arrepender é um ato do causador do mal. Só aquele que causou o mal vai se arrepender daquela situação. E o perdão, pelo contrário, é um ato daquele que sofreu a consequência daquele mal. Segundo o dicionário, o que vem a ser o arrependimento efetivamente? É a mudança de opinião ou de atitude em relação ao fato do passado. Então, eu mudo a minha opinião ou a minha atitude. Então, esse arrepender-se é a mudança. Você chega à conclusão que você mudou, ou porque o tempo passou, eu tive um posicionamento diferente, que a gente está em constante transição, né? E chega à conclusão que você errou e muda, ou mudou o seu hábito aí diante da vida. Mas basta nós nos arrependermos do fato que cometemos? Jesus fala, a gente sabe que a gente tem que arrepender do mal que a gente praticou, mas basta nós arrependermos? Não. Todo mal que nós realizamos deve ser também reparado. Porque senão seria muito fácil. A gente simplesmente identificaria que nós tivéssemos praticado um ato errado, equivocado, ou que eu mudei de posição, e eu simplesmente falaria assim: olha, eu estou arrependido. Eu vou rezar
10 Pai Nosso e 10 Ave Marias e estou perdoado dos meus pecados. Mas e daí? E o processo, o processo de progresso espiritual? Simplesmente ele estaria sendo cumprido pelo meu arrependimento, sem reparar o dano causado a outro? No domingo passado, o Edson até nos deu um exemplo, não sei se vocês se recordam. Ele deu o exemplo de uma forma de reparação do dano. Quando uma mulher, por exemplo, ele deu um exemplo, não sei se vocês recordam, que ele fala da mulher que praticou um aborto, né? Que essa mulher, ela pode reparar esse dano pedindo para a espiritualidade amiga que ela engravide novamente desse ser. E se isso não foi possível, que ela se dedique a um grupo de crianças, que ela tente reparar de alguma forma o erro que cometeu. E lá no livro do O Céu e o Inferno, na primeira parte do capítulo 7, Kardec nos ensina que arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta ou suas consequências. Então, não basta só arrepender. Lá está bem claro que nós temos arrependimento, expiação e reparação como condições necessárias para apagar as faltas e as consequências que nós cometemos. A expiação é a mais dolorosa de toda essa empreitada, né? Porque ela possui a função precípua de engendrar a nossa redenção. Normalmente a pessoa fica nesse sofrimento até descobrir que ela está no caminho errado. Mas não necessariamente ela precisa passar pela expiação. Pode ser que ela passe do arrependimento e a reparação e faça a reparação de tal forma que ela não precise passar pela expiação. A expiação normalmente é só para aquelas pessoas que têm o coração mais endurecidos, mais difícil de mudar diante da situação. E o arrependimento, a gente tem que lembrar que o arrependimento tem que ser real, ele tem que ser sincero, ele tem que ser de coração. Eu me arrependi. Não basta a gente ter medo das consequências. Vamos supor que uma pessoa foi pega traindo, foi pega furtando. Então, o filho que às vezes pegou o carro do pai e acabou batendo, ele fica com medo das consequências ali. E não efetivamente ele se arrependeu. Porque arrependimento é uma mudança de comportamento, é uma mudança de hábito, é uma mudança de sentimento ali dessa condição. Então, o simples fato da pessoa ter medo das consequências não é arrependimento. Não é arrependimento. E essa pessoa tende a voltar a delinquir, porque ela não tem medo, ela não mudou o comportamento dela, ela simplesmente ficou com medo daquela situação. Na questão 991, lá do Livro dos Espíritos, também fala a espiritualidade amiga que desejar o arrependimento, lá, quando ele fala lá das consequências do arrependimento no estado espiritual, ele fala desejar o arrependimento, uma nova encarnação para se purificar. Um pedacinho que fala assim. Então, ele deseja voltar numa nova reencarnação para se purificar, para arrepender dos seus pecados aqui. E no mesmo livro ainda, o Espírito Lisbeth diz a Kardec, que eu achei muito importante para aquilo que a gente estava comentando lá do que é arrependimento real ou não. O arrependimento é inútil quando apenas produzido pelo sofrimento. Inútil.
é só o sofrimento, o arrependimento profícuo tem por base a mágoa de haver ofendido a Deus e importa no desejo ardente de reparação. Essa parte está no livro lá do O Céu e o Inferno. Eu acho que eu falei livro dos Espíritos, né? Me confundi aqui. Então, eu vou ler de novo. O arrependimento é inútil quando apenas produzido pelo sofrimento. Então, aquele arrependimento que você foi pego traindo, que você foi pego fazendo alguma coisa errada, furtando, alguma coisa assim, ele é inútil aos olhos de Deus. O arrependimento profícuo, o que vale mesmo a pena, é aquele de sentimento, que você sabe que fez algo errado, que é contrário à lei de Deus, e que você tem o desejo ardente dentro de si de reparar esse erro. E para finalizar já a parte do arrependimento, nós temos que falar também da reparação. Porque é somente através da reparação nós erramos, nos conscientizamos que erramos, mas se nós não repararmos o nosso erro, a gente não, isso daí persiste o erro. Então, somente através da reparação nós podemos anular todos os efeitos negativos do antigo proceder. Então, nós temos que nos arrepender e reparar as consequências dos nossos atos. E lá no livro dos Céus e Infernos, lá no item 17, Kardec diz o seguinte: a reparação consiste em fazer o bem àquele a quem se havia feito mal. Quem não repara os seus erros numa existência... Espera só um pouquinho que o meu celular está falando aqui. Não, ele está no silencioso. Desculpa, gente. Lá no livro Céu e Inferno, item 17, Kardec diz o seguinte: a reparação consiste em fazer o bem àquele a quem se havia feito mal. Quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que de si tiveram queixas e em condições voluntariamente escolhidas a demonstrar-lhes reconhecimento e fazendo-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Então, gente, veja bem, se nós não repararmos os erros que nós cometemos, as pessoas que convivem conosco nessa existência, provavelmente, numa existência ulterior, nós vamos conviver com essa pessoa com a finalidade de nós repararmos esses erros. Veja como é profundo o que está escrito no livro Céus e Infernos. Então, muitas vezes a gente caminha com algumas pessoas aí, né? Às vezes filhos, maridos, né? Os familiares, que normalmente são companheiros de outras jornadas, que você tem uma finalidade aí de reparar esse erro. E nós não podemos perder a oportunidade de reparar esse erro. Porque muitas pessoas ainda continuam convivendo com pessoas que talvez sejam difíceis, e em vez de reparar esse erro, ela continua errando. Continua persistindo naquele mesmo erro de antigamente. Mas eu tenho como saber o que eu tenho que fazer para reparar esse erro? Eu não sei se essa pessoa com que eu tenho dificuldade de relacionamento, eu tenho alguma coisa para reparar com ela. Então, a gente está aqui, nessa existência,
Às vezes nós nos deparamos com pessoas difíceis de relacionamento e a gente sabe que a gente tem que esquecer tudo aquilo que a gente passou. E como que eu sei que eu tenho que reparar um dano que eu fiz a ela? É simples, gente. Analise a sua consciência. Às vezes a gente vai ficar tão envolvido emocionalmente com uma situação que a gente não para pensar se aquela situação pode ser uma reparação antiga de outras vidas ou mesmo dessa vida. Então, a gente tem que parar e pensar às vezes. A sua consciência tem tudo lá gravado, tem todos os registros de outras existências. Ela vai te dar um norte para que direção seguir, porque todas as leis de Deus estão gravadas em nossa consciência. Em princípio, então, se ainda não for possível, se a gente não conseguir reparar esse dano com a pessoa, com a vítima, diretamente nessa existência, porque é possível, a gente tem que tentar reparar de outras formas, como aquele exemplo que o Edson deu. E Jesus nos fala, está lá no Evangelho de Mateus, conciliar-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele. No capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, também trata da reconciliação com os nossos adversários, enquanto estiver nessa caminhada terrena. Porque se a gente não reconciliar com os nossos inimigos, gente, a gente acaba tendo obsessores próximos da gente. E lá no curso de mediunidade, que é realizado pelo Donizete às quartas-feiras, né, ele sempre conversa com a gente, meio que brincando, e fala, gente, vamos conciliar com os nossos adversários enquanto a gente está aqui. Porque se eles morrerem, passarem para o outro lado, a gente vai estar em desvantagem. Por quê? Porque eles vão continuar sendo os nossos inimigos. E eles poderão estar próximos da gente. Só que a gente não vai poder, e vai estar nos influenciando, efetivamente, mas a gente não vai estar vendo os nossos inimigos. Às vezes a gente não está sentindo a presença deles. Então a gente muitas vezes acaba estando em desvantagem diante desses inimigos. Então, para acertar com esses desafetos, é preciso também, importantíssimo, a gente enfrentar o nosso orgulho. Porque, muitas vezes, a gente, por orgulho, acaba não se acertando com o nosso desafeto, né? E esse sentimento acaba até piorando a situação. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 1000, fala que a reparação nenhum mérito apresenta, se não atingir o homem nem no seu orgulho, nem em seus interesses materiais. Eu vou contar uma história aqui para vocês que eu presenciei na minha profissão. Para quem não sabe, eu sou advogada. E eu trabalhei como advogada de algumas empresas e em uma determinada situação tinha uns proprietários de empresa que eram extremamente arrogantes, que tratava mal o funcionário, não pagava corretamente. E uma das consequências que aconteceu com eles, o que eles faziam? Eles não respeitavam as leis trabalhistas e também fiscais. Eles descontavam o INSS da folha de pagamento e não recolhia essas contribuições previdenciárias. Chegou uma determinada situação, foi passando crime fiscal, e eles foram condenados. A penalidade deles é prestar serviço à comunidade. Veja bem, aquela pessoa arrogante que tratava o funcionário mal pra caramba, eles tiveram que prestar serviço comunitário e eles receberem ordens. Então, essa situação toda, financeiramente, para eles não abalou nada, porque fala, olha,
na questão 1000 fala assim, que a reparação nenhum mérito apresenta se não atingir o homem nem no seu orgulho e nem em seus interesses materiais. Nesse caso, pode não ter atingido os interesses materiais deles, mas o orgulho os atingiu de tal forma que na verdade, depois de um tempo eu perdi o contato, mas veja bem, que atingiu o orgulho, atingiu. Ele pode até não ter mudado, mas ele sempre vai lembrar dessa situação. Isso aí eu tenho certeza. Então, o arrependimento não deve nos induzir também, um outro detalhe aí, né? Nós falamos do orgulho, mas ele também, ele não serve como autopunição e culpa. Muitas vezes que a gente tem visto um número crescente de depressão. A depressão, ela é decorrente daquele arrependimento que se tornou uma autocondenação, uma culpa. A pessoa fica remoendo aquela situação e não serviu aquele arrependimento como uma análise da situação e uma transformação íntima. E ela fica ali só na culpa. E muitas vezes essa culpa leva a processos depressivos. E esse enfoque depressivo que a pessoa fica, essa vibração negativa, ela só vai atrair também para a vida dela espíritos negativos. E Emmanuel fala lá no livro Fonte Viva, ele explica sobre a autocondenação, né? Esse sentimento de autocondenação, de culpa, né? Que prejudica consideravelmente o processo de reabilitação perante os enganos. Então, ele não ajuda em nada a situação. Não adianta, às vezes a pessoa se arrepende, mas fica ali, e não muda, e fica remoendo e se condenando, e se culpando, e nada muda diante da situação. Isso não serve como uma reabilitação perante os seus enganos. E Emmanuel fala o seguinte: não vale a chuva de lágrimas despropositadas ante a falta cometida. Não adianta ficar chorando pelo aquilo que passou. Arrependermos-nos de qualquer gesto maligno é dever, mas pranteá-lo indefinidamente é roubar tempo ao serviço de retificação. Então, não adianta nada nós ficarmos só chorando, revivendo aquelas situações, né? Isso não é o arrepender. Arrepender é a gente mudar, lembra o conceito lá em cima, a definição que eu li lá em cima, nós temos que mudar essa situação. Nós temos que mudar. E um exemplo muito claro que nós temos da Bíblia, lá na Bíblia, sobre mudança de comportamento, é lá no Evangelho de Lucas, né? Quando nós temos a situação que Jesus vai para Jericó e se defronta com o Zaqueu, que era um rico publicano, que ele sobe na árvore, né? Porque ele era muito pequenininho, né? Não conseguia enxergar Jesus diante da situação. E ao encontrá-lo, o mestre diz: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Aí ele desce depressa, recebe Jesus com muita alegria, e muitas pessoas que viram aquela situação criticam Jesus, né, por estar se hospedando na casa daquele pecador. Porém, Zaqueu, provavelmente já tocado diante daquela situação dispensada por Jesus, né, dele falar que vai se hospedar na casa dele, ele diz o seguinte: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então, Jesus respondeu: hoje houve salvação nessa casa. Nós podemos perceber que nessa passagem, Jesus não quer
que esse arrependimento nos gere culpa. Em nenhum momento Jesus se alegrou, sim, pela mudança de Zaqueu. Que Zaqueu decidiu inverter o rumo de sua vida e seguir um caminho totalmente diferente daquilo que ele praticava. Então, Jesus queria, com essa situação, ajudar as pessoas a abandonarem aqueles hábitos antigos, renovando seus conceitos, melhorando a maneira de pensar, de sentir e de agir. E não fazer com que os pecadores se sentissem mal a respeito daquilo que eles haviam praticado. Então, nós não devemos nos sentir mal, remoer aqueles erros que nós cometemos, nos sentirmos culpados, mas nós temos que reparar esses erros, mudar a nossa forma de pensar, sentir e agir. E já adentrando aí na questão do perdão, e como eu havia falado lá em cima, o perdão é um ato da vítima. Só ela é que vai conceder o perdão para os seus ofensores. Vamos supor que a pessoa veio, se arrependeu, reparou o dano, mas a vítima não quis perdoar. O problema não é mais daquele que ofendeu, mas daquele que não perdoou. Aí, eu mesma, vamos colocar assim, eu fiquei pensando aqui, nossa, mas por onde eu tenho que começar a perdoar? Eu sei que a pessoa me causou um mal, que eu me sinto mal diante daquela situação, e eu não sei nem como fazer para perdoar. E Jesus nos dá um norte. O norte de onde, como nós devemos proceder para perdoar os nossos ofensores. Lá no Sermão das Montanhas, Jesus então nos traz a orientação para o povo já lá naquela época, para que eles não apenas amassem os seus próximos, né? Mas também para que eles amassem os seus inimigos, né? Imagine lá naquela situação, né? Falando novamente naquela época, como era difícil para aquelas pessoas ouvir Jesus dizer que era para amar os inimigos. O povo daquela época, hoje já eles vivem em guerra, né? Imagine naquela época, como eles viviam e como era difícil ouvir essa situação no Sermão das Montanhas. E, às vezes, nós mesmos, hoje, nós temos companheiros de jornada na nossa vida aí, pai, mãe, esposo, esposa, pessoas que a gente tem convívio, pessoas que a gente trabalha, que convivem diariamente aí com a gente, que a gente não consegue perdoar, né? E como a gente pode? Como o Sermão da Montanha nos traz essas orientações de como proceder, como fazer para perdoar aquelas pessoas, né? Que nos magoam. Então, Jesus nos dá 3 atitudes. Eu vou ler e depois a gente vai desmiuçar um pouquinho. Jesus diz assim, lá no Sermão das Montanhas, vocês podem conferir, está lá no Evangelho de Mateus. Amar vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Parece simples, né? Mas não é, não. Falar bem de quem fala mal de você. Você chega no ambiente, vamos dizer, você vai trabalhar, chega lá, a pessoa que você tem uma disposição, você pega falando mal de você.
Como no seu íntimo você vai falar bem dessa pessoa? A sugestão: nem todo mundo é mal 24 horas por dia. Descubra a virtude dessa pessoa. Comece, porque não adianta você falar bem com ironia. Nós temos que falar bem com sinceridade. E ninguém é mal 24 horas por dia. Descubra o ponto positivo dessa pessoa e fale sinceramente bem dessa pessoa. Esse é umas primeiras orientações. Falar bem de quem fala mal de você. Fazei o bem aos que vos odeiam. Vamos desarmar essa pessoa com amor, com respeito. Não usar a lei de talião de tratar o mal com o mal. Mesmo que essa pessoa te trate mal, faça o bem, trate com respeito. Vai chegar uma hora que essa pessoa vai desarmar. Ela vai ver que ela vai te dar alfinetada, mas você tá ali fazendo bem. Todavia, gente, por isso que eu digo que não é fácil. É de coração que você tem que fazer isso. E às vezes é treino. Às vezes a gente faz de pouquinho e vai ficando corriqueiro e você vai acostumando. E a terceira orientação que Jesus nos dá: orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Gente, a oração também tem que ser sincera. Vocês podem perceber que essa é a única atitude que você não precisa ter contato com a pessoa. Mas acredite, e por experiência própria que eu tentei fazer isso, é a mais difícil. Porque às vezes você tem uma atitude, você fala, você tem um trato social que você consegue levar, muito embora a gente tenha que agir sinceramente. Mas orar é a mudança de sentimento. É a mudança de sentimento, é aquilo que a gente prega todo dia aqui no domingo, que é a mudança do nosso sentimento. Então, muito embora a gente não tenha um contato diretamente com a pessoa, o orar eu penso que é o mais difícil. Porque você tem que orar para aquela pessoa que te maltrata, que fala mal de você, e essa oração tem que ser sincera, do fundo do seu coração. As duas questões lá de cima, então, se a gente vai falar o bem, são atos. Né? Fazer o bem são atos. Falar o bem são palavras. Mas orar é a mudança de pensamento e sentimento que a gente tem que mudar toda vez que a gente pensa nessa pessoa. Então, por isso que eu entendo que é mais difícil. E essas práticas descritas lá no Sermão da Montanha são práticas que nós temos que fazer diariamente para perdoar nossos inimigos. E se alguém lembrar, eu vou contar uma historinha aqui para vocês, que eu leio bastante, escuto bastante audiobooks, às vezes eu não sei de onde a origem dessa história, mas se vocês lembrarem com detalhes, eu vou contar mais ou menos aqui para vocês vão entender o cerne da questão. Conta uma história que tinha uma mulher que foi procurar um mago, uma pessoa importante, um conhecedor, né, para dar fim na sogra. Que ela falou, se essa mulher, ela não aguentava mais, maltratava, ela estava perturbando o casamento dela, elas não davam bem de jeito nenhum. Então ela falou assim, olha, eu quero acabar com essa mulher. Aí esse mago, se alguém lembrar certinho a história, me lembro. Ele dá uma poção para essa mulher e fala, olha,
todos os dias você vai fazer um chá para ela e vai colocar as gotinhas. E ela vai morrendo aos poucos, né? Só que para que ninguém desconfie de você, você vai fazer o seguinte: você vai começar a tratar ela bem. Toda vez que você vai dar esse chá e vai ficar conversando e vai tratar bem, ninguém vai desconfiar de você. E com isso, você vai matando ela aos poucos. Passado alguns dias, essa mulher volta desesperada. Desesperada, falando assim que aquela rotina, com que aquela rotina dela levar o chá por aquelas gotinhas, ela acabou descobrindo a pessoa maravilhosa que era aquela sogra dela. E ela jamais desejaria que aquela sogra morresse, que ela queria uma poção para desfazer todo aquele mal, todo aquele veneno que ela havia dado para a sogra dela. E, na verdade, aquela poção não era veneno, mas era, assim, uma forma que esse mago viu de fazer com que essa pessoa mudasse de comportamento perante a sua sogra. E aí ela conseguiu ver a pessoa que realmente a sogra era. Então elas conviviam, ela começou a tratar bem e a sogra começou a responder da mesma forma. Então muitas vezes a gente tem um contato com uma pessoa, vamos falar assim, eu tenho um contato ríspido com meu marido, eu tenho contato ríspido com uma pessoa que trabalha comigo, e só que a gente não muda o nosso comportamento diante do outro. Então, se nós mudarmos o pensamento, o comportamento diante, às vezes é difícil. Então, ela começou a dar veneno, achando que dando veneno para a sogra, mas começou a tratar bem. Mas quem que mudou primeiro? Ela própria. Ela própria. E diante dessa situação, ela teve uma mudança de comportamento, né? E acabou, por fim de toda a situação, perdoando todo aquele mal que aquela sogra havia feito para ela, em tese que ela achava que estava fazendo, mas havia uma troca aí. E uma coisa muito importante que a gente tem que falar também: o perdão é antes de tudo, tudo. A gente pensa assim, que nós vamos perdoar por amor ao próximo, por amor ao meu inimigo. Mas o perdão é, antes de tudo, é um ato de amor conosco mesmo. Porque a mágoa, esse sentimento, ele nos trazem consequências gravíssimas para nós mesmos. A retenção dessa mágoa dentro do nosso coração, esse ódio dentro de nós, nos traz 3 consequências. 3 consequências. A física, porque a mágoa, o rancor, o ódio, acaba fazendo com que nós adoeçamos, né? Esse sentimento gera uma descarga de adrenalina. Imagina só, você tá aquele embate com aquela pessoa, o coração da gente acelera, a boca seca, fica, sabe? A adrenalina sobe. O que é isso daí? Nós estamos nos envenenando diariamente diante desses sentimentos físicos que a mágoa vem nos trazendo. Algumas pessoas, elas nascem efetivamente com algumas predisposições físicas. Vamos supor, eu, por exemplo, eu tenho um problema vascular grave. Eu nasci com essa predisposição. Então, provavelmente, com a falta de perdão, com esses sentimentos, vai atingir minha parte vascular. É comprovado cientificamente que algumas pessoas com câncer de mama, muitas vezes é decorrente de uma mágoa. Isso é comprovado cientificamente. Elas nascem com alguma predisposição, por isso que lá nos Estados Unidos algumas mulheres optaram, como a Angelina Jolie, de tirar os seios, porque elas nasceram com uma predisposição física a ter câncer de mama. Então, algumas pessoas nascem com essa predisposição. Mas se ela vier causando, com a falta, esse amargor, esse ódio, esse rancor, isso aí traz consequências físicas e pode trazer uma doença grave para você. Então, por isso, perdoar é, antes de tudo, né,
um ato de amor com você mesmo. A segunda consequência também, que é a falta do perdão, aquela pessoa que não concede perdão, porque essa pessoa é a consequência psicológica. A pessoa fica amarga, fica falando mal de tudo, a todo tempo, né? Gera, ela fica pensando a todo momento nesse mal que essa pessoa fez. A faixa vibratória pesa. O que ela atrai? Atrai simpatizantes, espíritos simpatizantes daquele tipo de pensamento. Normalmente, casos de depressão, muitas vezes, tem relação com essa falta de perdão, com essa culpa que a gente vem trazendo, e gera esses obsessores. E a terceira consequência é o aspecto espiritual, porque a pessoa perde a oportunidade pela qual ela reencarnou. Ela não progride, muitas vezes ela sofre expiações por essa falta de perdão, e podendo muitas vezes criar grilhões que aprisionam a esses desafetos do passado. Então, uma coisa que a gente tem que pensar: ninguém sofre injustamente, né? E o perdão é uma grande oportunidade de redenção daquele que perdoa. Um outro detalhe, eu estou correndo agora porque eu sei que eu já passei do tempo. Um outro detalhe muito importante é a questão do esquecimento das ofensas. Gente, nenhum momento eu falei que a gente tem que esquecer as ofensas. Perdoar as ofensas não quer dizer esquecer as ofensas. Esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, porque elas sequer se sentem ofendidas com o fato, então elas têm essa facilidade de esquecer. Ninguém falou em esquecimento, e sim perdão. Rossando Klinge, inclusive, ele faz uma brincadeira e fala assim: se você está esquecendo das suas ofensas, cuidado, porque você está sendo visitado pelo alemão Alzheimer. Muitas das palestras dele, ele faz isso. Então, nós não temos que esquecer as ofensas, mas sim perdoar. E lá no livro do Evangelho, ele fala 3 maneiras bem diferentes de perdoar. Aquele perdão que a gente faz de forma generosa, nobre, que poupa com delicadeza o amor ao próximo, é o perdão verdadeiro. Agora, aquele perdão em que o ofendido impõe condições humilhantes para a pessoa, faz ela sentir o peso do perdão e ostenta para todo mundo que é uma pessoa generosa porque perdoou, isso não tem reconciliação sincera. Ele só serve como modo de satisfazer o orgulho. Então, que nós possamos, sinceramente, poder fazer lá, igual está descrito no Sermão da Montanha, falar o bem para aquele que nos fala o mal, tratar com amor aquele que nos trata com amor, com desamor, e orar para aquela pessoa que nos trata mal. É por isso, assim, desde tudo que eu vim falando lá de cima, que é impossível a gente falar de arrependimento, poder falar de perdão, sem nós estudarmos, adentrarmos a lei do amor. Sem estudarmos a lei do amor, o amor próprio, o amor do próximo, o amor do inimigo, a gente não consegue falar de forma nenhuma em arrependimento, em reparação, em perdão das ofensas, né? Tudo isso é importante para o nosso progresso espiritual e o progresso moral. E eu já falei demais, eu agradeço a todos, vamos tentar responder esses questionamentos agora, que eu fui só olhando, mas não parei, e eu agradeço a oportunidade de todos. Vamos lá, Adriano? Vamos me ajudar lendo desde o início no chat? Vamos lá. Célia, será que todas as pessoas que estão na nossa volta, em nossa vida, são todas pessoas para reparação? Se é assim, você imagina a quantidade de débitos com todos, misericórdia, e eu não duvido nada disso. Olha, é o seguinte, ou a gente gerou uma situação aqui agora, né, e a gente tem que reparar, tem que aproveitar aqui para não criar novos inimigos, ou sim, nós temos inúmeras reencarnações aí que nós fomos passando,
e que a gente vem trazendo desafetos. Nós vamos aprendendo a arrepender, a perdoar, né, de todas as situações para nos reconciliar com os nossos inimigos. A Célia ainda, eu passo um pouco por isso no momento. Eu não tenho como reparar com um amigo ou ex-amigo, por eu estar num outro país e ele no outro. Eu errei, pedi perdão, ele fala que me perdoou, mas sei que é mentira. Mas nada posso fazer. Errei, reconheci a minha parte no erro. Célia, é o seguinte, é o que eu falei lá. Você arrepender, reparar, você já mudou o seu sentimento em relação a isso. Já fez uma reforma íntima dentro de você. Agora, o perdão não depende de você, depende do outro. É o outro que tem que trabalhar essas etapas aqui que Jesus nos passou no Sermão da Montanha. Então, a gente não pode, sai da nossa alçada aí, né? Aí a Célia, eu não consigo, honestamente, eu não consigo. Mas aí é o que eu disse. Faça essas 3 etapas aí da questão do perdão também, né? Para você, né? Ore para você, repense tudo isso daí. Adriana, se a pessoa pediu perdão de coração e a outra não aceita e causa ela problemas de saúde, a falta de perdão, qual o nível de responsabilidade? Ó, vamos ver se eu entendi, Adriana. A pessoa pediu perdão. Ela pediu. Você pode pedir perdão para a pessoa que você magoou a pessoa, pede perdão. Na verdade, quem pediu perdão é quem se arrependeu, né? Então, houve uma mudança ali. Agora, se o outro não perdoou, não é seu problema. Agora, o que nós temos que fazer para que não nos traga problemas físicos aí, é conceder o perdão sincero, né? Nós temos que trabalhar essa questão de perdão, né? E qual o nível de responsabilidade? A responsabilidade aí, você está dizendo do perdão, né? Cada um vai sofrer as consequências pelo não perdão. Deixa eu só fazer um comentário. Se é a saúde de outro? Não entendi. Claro, Adriano, claro, eu só tentei responder rapidinho. Não, porque ela fala assim, se a pessoa pediu perdão de coração e a outra não aceita. Bom, é o que você comentou na palestra. Bom, eu pedi perdão de coração. Bom, pedir perdão significa que já se arrependeu. Mas o que eu estou fazendo com a reparação? Quer dizer, como é que está o meu comportamento com a pessoa? Eu estou tentando reparar, né, que é a fase de conclusão, de eliminar todo o mal e as consequências do mal que eu fiz. Então, precisa analisar primeiro essa parte. Será que realmente eu estou pedindo perdão, mas eu realmente estou tentando reparar o que eu fiz? É o primeiro passo. Porque às vezes eu não estou ainda agindo como se realmente eu tivesse arrependido, me conscientizado de que errei e mudei meu comportamento. Talvez, né, que eu estou analisando, talvez o problema que isso está me causando está vindo ainda dessa causa. Então, esse é o primeiro passo, né? Será que eu realmente estou efetivo nesse processo? Agora, aí a segunda parte que você colocou. Se eu fiz tudo isso e a pessoa, mesmo assim, ainda não consegue me perdoar, bom, eu me quitei com a lei. Agora, o problema é dela. Então, é isso que eu queria comentar. Porque muitos de nós viemos de uma questão, nós viemos lá da católica, e às vezes a gente confessava, né? Em tese, teria arrependido? Não sei, ia lá confessar, aí o padre dava lá as penitências, rezava Maria, Pai Nosso, não sei o quê. Houve reparação? Não houve. Então, assim, é igual esse arrependimento que você vai lá e conta para uma outra pessoa e reza simplesmente para ela. Ou ela tem que reparar o dano. Sem a reparação do dano, não adianta.
É o principal aí, senão nós não mudamos de comportamento. E causa a ela problemas de saúde a falta de perdão, né? Então, aí, exatamente é o problema dela ficar remoendo aquilo, e aquilo como a Calmara colocou quase no final aqui, né? As consequências de não perdoar. E aí vai poder trazer problema de saúde mesmo, pode chegar a nível físico, só que ela precisa começar a trabalhar isso. Então, qual o nível de responsabilidade? Bom, quem causou o problema já se arrependeu e já está reparando, não tem mais responsabilidade. Agora, eu não perdoei ela, eu não perdoo e tenho problema de saúde, então a responsabilidade é toda de quem não perdoa, né? São duas situações distintas, embora fazendo parte do mesmo problema. Eu posso contribuir um pouquinho? Claro. Com certeza. Aquela pergunta primeira da Célia, ela perguntou, então todo mundo que convive comigo, eu devo, né, eu tenho que pensar nessa questão de reparação. Ontem, o Cristiano colocou um link para acessar uma palestra do Rossandro no Departamento de Família da USE, mas foi muito boa a palestra, ele falou meia hora respondeu perguntas. Verdade. Eu não sei se foi nas perguntas que ele falou o seguinte, nós espíritas, nós temos uma dificuldade, nós jogamos todos os nossos problemas na vida passada, porque para nós fazer isso, quer dizer o seguinte, eu não sou responsável nessa vida não, isso é alguma coisa que eu fiz quando eu era menos evoluído, mas na grande maioria das vezes, nossos problemas são dessa vida. Então, antes de pensar que as pessoas mais difíceis que convivem conosco são coisas de outra vida, a gente tem que pensar se nessa vida mesmo eu estou cumprindo meu papel de reconciliar, de fazer o melhor, e só depois de pensar nisso que a gente deve pensar em outra vida, porque senão nós temos dois caminhos. Primeiro a gente fala que é de vida anterior, e por incrível que pareça, de vez em quando a gente fala assim, só vou arrumar na próxima vida, nessa não... e perdemos a oportunidade do presente. Né? Obrigado. Perfeito. Obrigado, Edson.